ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजिनीवती धीनाम वित्रवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do movimento Vedanta Brasil. Namaskar, boa noite, saudações a todos. Atma Bodha, palestra número 57. Todas as quartas-feiras, nós estamos estudando o texto Atma Bodha, que significa autoconhecimento. Seu autor é Adi Shankaracharya. Ele propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do não dualista. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade é o caminho do conhecimento, chamado Gnana Marga. Em nossa última aula, nós recapitulamos os versos 13 até 26. O verso 26 diz-se: a alma, ao se considerar um jiva, um ser individual, é dominado pelo medo, assim como o indivíduo que confunde uma corda com uma cobra. A alma torna-se sem medo ao perceber que não é uma alma individual, um jiva, mas a alma suprema. Discutiremos na aula de hoje o verso 27, que descreve o Atman autoluminoso, manifesta todos os objetos materiais, como a mente e o mundo exterior, mas ele mesmo não pode ser percebido por eles. Cada vez, cada novo verso, nós estamos aprofundando
com conhecimento de Atman. Antes nós refletimos todos sobre os elementos, sobre o corpo grosso, corpo denso, depois corpo sutil, depois corpo causal. Quais são as 5 camadas? Quais são os funcionamentos de órgãos do conhecimento, órgãos de ação? Que é mente? Como isso foi feito no universo? Que é o universo? Tudo sobre objetivo externo relacionado conosco, nós estudamos. Agora, cada verso, estou levando interior, apontando as características de alma. Nesse verso é importante, com esse verso, nós agora começamos para saber as qualidades de Atman, o verdadeiro eu, o verdadeiro ser, ser supremo, Atman, Brahman, todos são sinônimos. Qual é o verdadeiro? Nós negamos todos os objetivos, agora não começamos a afirmar nossa natureza. Qual é o caminho a Vedanta ensina? Primeiro, neti, neti, isto não, isto não. Depois, afirma. Primeiro negação, depois afirmação. Negação, isto não, isto não, isto não. Afirmação, isto é, isto é, isto é. Agora, com esses versos, nós começamos sabendo sobre Atman. O que é Atman? Nesse verso, fala o Atman autoluminoso. Manifesta todos os objetos materiais como a mente é o mundo exterior, mas ele mesmo não pode ser percebido por eles. Atman é autoluminoso, não pode ser percebido por eles, que manifestou todos os objetos materiais. Okay. Vamos refletir. Verso 27. Atma avabhasayatyeko buddhyadin indriyanyapi deepo ghatadivat swatma jadaisthairnavabhasyate. Atma avabhasayatyeko buddhyadin indriyanyapi deepo ghatadivat swatma jadaisthairnavabhasyate. Verso 27. Significa: a mente, os órgãos dos sentidos e outros são iluminados apenas pelo Atman, o ser interno. Assim como um jarro ou um pote é iluminado por uma lâmpada. No entanto, esses objetos materiais não têm a capacidade de iluminar a si mesmos. Com a ajuda do Atman, fica iluminados. Mas, mesmo esses objetos materiais não têm a capacidade de iluminar a si mesmos. Vamos refletir. O verso 27 diz que os órgãos dos sentidos e a mente são iluminados apenas pelo Atman. Vamos refletir. Depois, eles não podem não ter própria consciência. Nós discutiremos depois. Primeiro, vamos entender quais são as 5 camadas. Como nós vamos começar com negação. Em versos anteriores, aprendemos que o ser interno, chamado o Atman, nossa verdadeira natureza, é coberto por 5 camadas. Quais são as 5 camadas? Primeiro é Annamaya Kosha. Annamaya Kosha significa o corpo físico.
físico, nutrido pela comida, percebido pelos nossos olhos. Eu posso toque, né, que é percebido. Isso é Annamaya Kosha, primeiro camada. Segundo é Pranamaya Kosha, a força vital. Nós respirando, inalação e exalação. O prana, que sustenta, a força vital, sustenta a vida. Isso é fato. Ninguém pode negar. Quando não tem uma força vital, a pessoa significa morreu. Não é? Força vital. Bem, eu não posso mostrar, mas isso é vivo, sustenta a vida. Isso é a segunda camada, Pranamaya Kosha. Terceiro é Manomaya Kosha, a camada mental, onde os pensamentos surgem, vai embora. A camada mental, composto pela mente e pelas emoções. Emoções significa os pensamentos. Então, como rio, saindo, correndo, pensamento surge, vai embora, surge, vai embora. Tudo no onde é a camada de mental. Eu não posso mostrar, mas eu não posso negar também. Isso é fato experienciado pelo si próprio, si mesmo. Okay. Isso é a terceira camada mental. 4 é Gnanamaya Kosha, a camada do intelecto, responsável pelo conhecimento e discernimento. Nós vai decidir. Decisão elevada pelo intelecto. Vijnanamaya Kosha. Camada 5 é Anandamaya Kosha, a camada mais interna de alegria e contentamento. Contentamento. Onde eu comi uma doce, eu senti um prazer. De onde nós estamos experienciando Anandamaya Kosha. Mental também tem, o nível também tem. Mas aqui, isso é uma superfície exemplo perfeito para indicar quando nós dormimos profundamente, sonho profundo, sem sonhos, lá não tem nenhum objeto, mas nós sentimos a paz. Sem objetivo, nós sentimos a paz, uma alegria. Quando nós acordamos, nós falamos, dormimos, excelente, alegria. Esse camada é chamado Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha. A camada mais interna de alegria e contentamento. Mas o ser é coberto por 5 camadas. Essas 5 camadas. Okay. Segundo, isso é sobre 5 camadas. Nosso ser é coberto pelos 5 camadas. Agora, os órgãos dos sentidos são divididos em 3 tipos. Primeiro é Gnanendriya, segundo é Karmendriya, terceiro é Antakaranam. Gnanendriya, que significa órgãos de percepção. Olhos, ouvidos, nariz, pele, língua, que recolhem informações sensoriais. São Gnanendriyas. Karmendriyas, órgãos de ação, mãos, pernas, boca, etc., que realizam atividades físicas, chamado Karmendriyas. Antakaranam, terceiro, órgãos internos de cognição e emoção, que incluem a mente, memória, ego e intelecto. 4, juntamente nós falamos órgãos internos. Antahakarana. Karana significa instrumento. Antaha significa interno. Antakarana significa o instrumento interno. Órgãos internos. Quais são? Memória, ego, intelecto, a mente. A natureza de mente é duvidar. Natureza da memória é para harmonizar. Natureza do ego é para eu, sentimento de eu, é ego. Intelecto é decidir, responsável para decisões. Okay. Eles são responsáveis por processar informações sensoriais, formar pensamentos, armazenar memórias e tomar decisões. 3 tipos de
órgãos dos sentidos: Gnanendriya, Karmendriya, Antakarna. Agora, os órgãos dos sentidos é a mente. Órgãos dos sentidos significa Gnanendriya, Karmendriya, juntamente. É a mente, pertence à camada mental, composta pela mente e pelas emoções, chamado ao Manomaya Kosha. Terceiro camada. Enquanto o intelecto pertence à camada responsável pelo conhecimento e discernimento ao Vijnanamaya Kosha. Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha. Mente, nos sentidos, e mente é parte do Manomaya Kosha, o intelecto é parte do Vijnanamaya Kosha. Okay. Processo de autoinvestigação na Vedanta é pelo o método de negação, chamado Neti. Isto não. Isso significa que negamos para descobrir, né, o ser interno, nós precisamos negar. Isso é o processo de negação na Vedanta, autoinvestigação. Okay. Isso significa que negamos todas as camadas, panchakoshas, como não ser. Isto não significa o corpo denso é não ser. O corpo prana é não ser. O corpo mental é não ser. Pensamentos também é não ser. Corpo intelecto, causal, intelecto, não ser. O corpo de alegria, de sonho profundo, é não ser. Agora, isso é processo de negação. Nós negamos. Até hoje, versos até 26, nós compreendemos como negar. Com esse verso começa a afirmação. Como fazer afirmação. Ok. Uma questão filosófica pode ser levantada. Se negarmos todas essas camadas, que incluem nossos órgãos dos sentidos, mente e intelecto, quem restará para conhecer o ser? O Atman, como o supremo ser, Paramatman. Quem restará? Quando negamos os 5 camadas, nós negamos. Quem restará? Quem conhecer? Eu sou o Atman. Quem restará para conhecer o ser, o Atman, como o supremo ser, Paramatman? O Atman, ligado com essas 5 camadas, é chamado Jiva. Eu dei um exemplo de uma chave. Se girar o outro lado, isso vai trancar. Girar o outro lado, isso vai abrir. Estou que está falando, nós estamos referindo todo dia, com referência com 5 camadas, é chamado Jiva. Quando nós negamos o eu, que permeia tudo, que a qualidade dele é existência, consciência, bem-aventurança, isso é chamado ser supremo. Mesmo eu, quando nega essas 5 camadas, só isso percebe, o eu sou permeia tudo. Eu existo, eu sou consciência pura, eu sou minha natureza é bem-aventurada. Isso é chamado ser supremo. Ok. Agora a questão levantada é: que restará para conhecer o ser como o supremo ser? Esta é uma questão profunda, pois todo o nosso conhecimento é adquirido por meio desses instrumentos que fazem parte das 5 camadas. Todo conhecimento no mundo que nós temos, isso é adquirido por meio desses instrumentos. Até nós nascemos, até hoje, todos os conhecimentos é adquirido por meio desses instrumentos, que fazem parte das 5 camadas. Okay. Shankaracharya deu resposta pela essa pergunta nesse verso. Shankaracharya, um grande filósofo, afirma que nenhuma das camadas é necessária para iluminar o ser.
o Atman, e nenhuma delas pode fazê-lo porque são inertes. Já nós estudamos porque são inertes. Eu vou apontar. Significa que não possuem a capacidade de iluminar. Que significa são desprovidas de consciência própria. Consciência própria é parte do Atman, características do Atman. Não é parte dos objetos inertes. Inerte significa jadam. Nenhuma delas pode fazê-lo porque são inertes. Significa que não possuem a capacidade de iluminar, são desprovidas de consciência própria. Se os três corpos, o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal, são inertes, desprovidos de consciência, inerte significa desprovidos de consciência própria, então as 5 camadas também são e não podem iluminar o Atman. Porque são inertes. Isso levanta mais uma questão. Se os órgãos dos sentidos e a mente são inertes, tudo bem, nós aceitamos. Desprovidos de consciência, nós compreendemos. Como podem nos ajudar a conhecer os objetos do mundo? Anterior de perguntar sobre a iluminação de Atman, antes disso, levantou uma questão. Como podem nos ajudar a conhecer os objetos do mundo? Porque nossa experiência mostra que a mente e os órgãos dos sentidos iluminam o mundo. Nós sabemos esse mundo quando dormimos, sono profundo. De manhã, acordei. Primeira coisa surge é eu, com isso surgem os sentidos, com os sentidos mente surgiu com pensamentos, mente conectado com os sentidos, nós percebemos o mundo. Começamos nossa jornada. De manhã. Só começamos a perceber. Só mente está iluminado, os sentidos também iluminados, que percebe todas as coisas. Nossa experiência mostra que a mente e os órgãos dos sentidos iluminam o mundo. A resposta é que a mente e os órgãos dos sentidos não iluminam o mundo por si mesmos. Não iluminam o mundo por si mesmos. Como eles iluminam? Eles tomam emprestada a consciência do Atman. Eles tomam emprestada a consciência do Atman. Com essa consciência emprestada, eles são capazes de iluminar o mundo externo. Como o mundo, pergunta é, como pode nos ajudar a conhecer os objetos do mundo? A resposta é, eles tomam emprestada a consciência do Atman. Com essa consciência emprestada, eles são capazes de iluminar o mundo externo. Essa questão é resolvida. Mas agora mais uma questão. Mas será que a mente e os órgãos dos sentidos podem usar essa consciência emprestada para iluminar o próprio Atman? Uma pergunta. Mas será que a mente e os órgãos dos sentidos podem usar essa consciência emprestada para iluminar o próprio Atman? Qual é a resposta? Resposta é não. Não. Precisamos dar a explicação. Por que não? Eu pensei em um exemplo assim. É como pegar emprestado 100 rupias de alguém, e depois oferecer um empréstimo de 10 rupias a essa pessoa. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso aconteceu quando eu estava estudando minha graduação.
Eu morava num lugar, meu amigo também morava junto, estudando. Um dia ele chegou, ele pediu, eu quero ajuda aqui, eu quero dinheiro, eu tenho necessário, eu vou devolver depois. Ok, eu dei 200 rupias por ele. Ele pegou, depois ele falou, vamos, onde? Vamos ir para um restaurante. Eu vou oferecer uma treat, tá? Um presente por você. Vamos comer uma masala dosa, um tipo de comida, muito saboroso. Nós íamos, primeiro ele falou que vamos ir para vamos ir. Tarde nós íamos restaurante, começamos a comer. Depois eu dar um presente, eu oferecer uma masala dosa por você. Eu falei, olha, pegou, pegou o dinheiro, ele está oferecendo. Não. Eu vou oferecer. Eu vou oferecer. Quando ter dinheiro com você, você pode oferecer. Depois, hoje eu vou pagar conta. Não necessário. Eu pensei que você precisa de um dinheiro para alguma coisa necessária. Para comer, e eu vou pagar. Não precisa. Isso não faz sentido. Pegar meu dinheiro e dar um presente por mim. Isso não faz sentido. Assim, a resposta é não. É como pegar emprestado 100 rupias de alguém e depois oferecer um empréstimo de 10 rupias a essa pessoa. Isso não faz sentido. Assim, os órgãos dos sentidos emprestou a consciência do Atman, não pode eliminar o Atman. Isso é sentido. Neste contexto, há 3 elementos. Quando tem uma percepção, quando qualquer conhecimento no mundo tem, envolve 3 coisas, sempre. Uma é conhecedor, depois é conhecido, no meio tem um processo de conhecimento. Okay? O Atman, o ser, o instrumento de conhecimento, nesse caso, nesse contexto, o Atman, o ser, tem uma consciência própria, é o instrumento do conhecimento, chamado Pramana. Depois, o objeto do conhecimento é chamado Prameya. O instrumento do conhecimento toma emprestada a luz do Atman para iluminar o objeto do conhecimento. Ok? Somente são e meio, né? Eu sou ser Atman, meio tem mente e órgãos de sentido. Fora de nós, tem um externo mundo, um objetivo. O mente levou a luz do Atman, usando essa luz, percebeu coisas, emprestou. Okay. Isso é sentido. O Atman, o instrumento do conhecimento, é o objeto do conhecimento. O instrumento do conhecimento toma emprestada a luz do Atman para iluminar o objeto do conhecimento. No entanto, o instrumento do conhecimento não pode iluminar o Atman, pois o Atman é a fonte original de toda a iluminação. Pois o Atman é a fonte original de toda a iluminação. Eu vou dar mais um exemplo. Só enfatizar no nosso intelecto, então, fazendo uma impressão maior. Outro exemplo. Imagine um espelho refletindo a luz do sol, tornando-se uma pequena lâmpada, Deepa, lâmpada. O espelho por si só não pode emitir luz, mas com a luz solar refletida, ele se torna uma pequena lâmpada. O sol é a fonte original e maior de luz. Com essa luz refletida, o espelho pode iluminar uma sala. No entanto, se o espelho tentar iluminar o próprio sol com essa luz emprestada, seria absurdo. Seria absurdo. Claro, não? Da mesma forma, a mente e o intelecto tomam emprestada a iluminação do Atman, o Sol, fonte original
de toda a iluminação. Tomam emprestada a iluminação do Atman. Eles não podem fornecer iluminação para o Atman. Se o Atman não é iluminado pelos 5 camadas, então o que o ilumina? Primeiro nós negamos, agora nós afirmamos que ilumina. Okay? O que o ilumina? A resposta é o que ilumina o Atman. Agora, segunda questão. A resposta é que ninguém ilumina o Atman. Ninguém ilumina o Atman. Okay. Agora, frequentemente pensamos que algo só pode brilhar se for iluminado por outra coisa. Mas o Atman brilha por si mesmo. Por isso, nós falamos é autoluminoso. Swayam Prakasham. Autoluminoso. Swayam Prakasham. Autoluminoso. Swayam Prakasham. Ok. Agora, afirmação. Vamos pensar. Autoluminoso. Luminoso. Como? Não tem razão. Como? Eu também, muitas pessoas perguntam. Quem criou esse universo? Deus criou. Quem criou o Deus? Mente. Assim, aqui, que ilumina esse mundo? Os sentidos. Que ilumina os sentidos? A mente. Que ilumina a mente? O intelecto. O que ilumina o intelecto? O Atman. O que ilumina o Atman? Essa questão é errada. Porque o Atman é autoluminoso. Nós precisamos parar um lugar de fonte. Fonte. Não tem, você vai, isso é chamado na Vedanta, erro sem sentido. Você sempre fica o quê? Você não vai terminar com a resposta correta. Nós precisamos começar com fonte. Todas as questões para ver para a fonte. Não tem, você sempre fica sem resposta, sem sentidos. O erro sem sentidos. So aqui, mas o Atman brilha por si mesmo, é autoluminoso. Vamos afirmar como é autoluminoso. Da mesma forma, a mente e os sentidos tomam emprestada a luz do Atman. Eles não podem oferecer luz ao Atman e por isso o Atman não é conhecido por meio deles. Por meio deles, Atman não é conhecido. Se nenhuma das 5 camadas pode iluminar o Atman, quem pode iluminá-lo? Nossa pergunta. A resposta é que ninguém ilumina o Atman. Se nada o ilumina, como ele pode brilhar? Mais uma questão. Muitas vezes pensamos que algo só pode brilhar se for iluminado por outra coisa. No entanto, o Atman brilha si mesmo porque é autoluminoso. Ok. Shankaracharya explica que o Atman, sendo não dual, a realidade verdadeira, indivisível, única luz ou consciência que tudo permeia, ilumina tudo. Shankaracharya explica que o Atman, sendo não dual, consciência que tudo permeia, ilumina tudo. Ele ilumina a mente, o intelecto e todos os órgãos dos sentidos, tanto internos quanto externos. Embora muitos objetos sejam iluminados, o iluminador, aquele que ilumina, é um só. É um só. Embora muitos objetos sejam iluminados, a mente, o intelecto, os órgãos dos sentidos internos e externos, o iluminador, aquele que ilumina, é um só. O Senhor Krishna. Na Bhagavad Gita, capítulo 13, esse verso eu gosto muito. Yata prakashavateka krishnallokam ravihi kshetram kshetri tata krishnam prakashayati bharata. Para uma resposta de Arjuna,
explicando o que é kshetra, que é kshetragna, que é objetivo, que é sujeito, discernir que é real, que é irreal, explicado no capítulo 13, um excelente Viveka, Viveka, Nitya Viveka, Drigdrishya Viveka. Drigdrishya Viveka do Bhagavad Gita é chamado terceiro, Kshetragna Yoga. Lá Krishna falou, Yata Prakashavatyeka Kritsnallokamimam Bravihi Kshetram Kshetri Prakashayati Bharata. Que significa, assim como um único sol ilumina todo este universo, o único Atman ilumina todo o corpo. Aqui corpo significa todo objetivos é iluminado pelo Atman. Pela ajuda do Atman, todos os sentidos brilham. Os sentidos brilham. Por quê? Com a ajuda de Atman. A mente funciona, brilham. Por causa de Atman, por suporte de Atman. Krishna Senhor falou, assim como um único sol ilumina todo este universo, o único Atman ilumina todo o corpo, o universo inteiro. Kshetra. Kshetra significa todo é objetivo. Kshetragna significa o sujeito. Nós somos Kshetragna, porque Gna, o raiz, Gna, significa conhecimento. Conhecer. Conhecer, eu conheço, significa eu sou um kshetragna. Esse corpo é kshetra, o campo. Eu sou kshetragna. Todo é objetivo é kshetra. Tudo que é objetivo é kshetra. Que você perceber qualquer coisa é kshetra. Você não é isto. Tudo que você percebe como objetivo, isso é chamado isto não. Não ser. Porque você é sujeito. A grande regra para discernir é o iluminador nunca é iluminado pelo que ele ilumina. Uma regra. Eu estou resumindo. Os objetos que são iluminados nunca podem se tornar a fonte de luz. Segunda regra. Da mesma forma, a fonte de luz nunca pode se tornar um objeto que precisa ser iluminado. Terceiro. Um lado eu falando positivamente, um lado negativamente. So, para algumas pessoas, por que eu coloco esse positivo e negativo? Para algumas pessoas, quando porque colocado negativamente, tem uma percepção correta. Para alguns, positivo. Dependendo de nosso treinamento de nossa mente. Para algumas pessoas, fala positivamente, fica inspirado. Para outras pessoas, negar todas as coisas que é irreal, isso fica positivo por eles. Depende de pessoas. Eu coloco de maneira 2. Ok. Aquele que vê é sempre o observador, e o que é visto é sempre o observado. Aquilo que é observado não pode se tornar o observador, e o observador não pode se tornar o que é observado. Outra maneira, o observador é sempre o sujeito, e o observado é sempre o objeto. Que é objeto é sempre não ser. Que é sujeito é sempre ser. O observado não pode se tornar o sujeito. E observador não pode se tornar o objeto. So, primeiro lugar, o Vedanta fala, tu és aquilo. You are the Atman. Você é sujeito. Sem você, não pode... esse mundo não tem poder. Não tem realidade. Sua existência dá a realidade para o mundo. So, okay? Nós somos a fonte. Vedanta falou, mas não compreendemos. Para compreender,
essas aulas. Okay. Intelecto. Ok. Portanto, eu sou sempre o sujeito. Os órgãos dos sentidos são sempre objetos. Objetos não podem se tornar sujeitos, e sujeitos não podem se tornar objetos. Várias maneiras de colocar a mesma coisa. Né? Só para enfatizar. Repetir e enfatizar. Agora, eu vou agora falar o verdadeiro valor do intelecto. Intelecto. O grande valor do intelecto está em sua capacidade de analisar e refletir. Todas as decisões nós tomamos com a ajuda do intelecto, porque o intelecto tem capacidade para analisar e refletir. O intelecto pode compreender nosso verdadeiro estado de aprisionamento. O fato de estarmos presos. Não tem dúvida, né? Por isso nós fazemos todas as práticas. Nós percebemos que é um tipo de aprisionamento. Eu quero uma liberação. Eu quero ficar livre de todas as coisas. Eu não quero ficar apegado com objetos. Eu quero ficar livre. Voar com um pássaro independente no ar. Só indicar. Seu papel principal, o intelecto, papel principal, é compreender a natureza desse aprisionamento, e nos guiar em direção à libertação. Papel do intelecto. Primeiro, perceber, aprisionamento tem. Depois, vamos resolver esse aprisionamento, a guiar em direção à libertação. Uma vez que o intelecto realiza essa função, sua tarefa está concluída. E o ser, o Atman, se revela por meio de sua natureza autoluminosa. O objetivo do intelecto é negar, analisar e negar, depois direcionar no lado de Atman. Isso não revela o Atman. O Atman se revela por meio de sua natureza autoluminosa. Nós pensamos que o intelecto revela Atman. É um erro. Como uma pessoa pegou de 100 rúpias, dando 10 rúpias em empréstimo para. Isso não faz sentido, né? Assim. Qual é o papel do intelecto? Desvelando o self. O ser. A tarefa do intelecto é retirar, desvelar o véu da ignorância. O véu da ignorância. Imagine ter um sol, sempre brilha, autoluminoso brilha no céu. O nuvem chegou, cobriu. Quando a nuvem tem, o sol está brilhando que não? Está brilhando. Com a ajuda de luz, nós estamos percebendo, esta nuvem tem. Percepção de nuvem é possibilidade por causa de luz de sol. Parece que está coberto. Mas, quem sabe, fala, não, isso não pode cobrir. Um vento vem, tira a nuvem. Percebemos que o autoluminoso. O vento que fez, isso sempre tirou nuvem. Assim, o intelecto tira a vela da ignorância. Nós percebemos que nós somos o Atman e autoluminoso. Assim. A tarefa do intelecto é retirar, desvelar a véu da ignorância. Ele não revela o Atman, o ser. O ser é autorrevelador, autoluminoso, e não precisa do intelecto para iluminá-lo. O vento não precisa para iluminar o sol. O sol está brilhando. Vento, ajuda de vento, precisamos para tirar a nuvem. Assim, como a luz é inerentemente luminosa, o ser, o Atman, brilha por sua
própria natureza. Uma mensagem do intelecto para nós. Se o intelecto pudesse falar com a alma individual que nós somos, talvez dissesse, use-me para alcançar seu objetivo. E uma vez que eu tenha feito, pode me deixar ir, pois minha tarefa estará concluída. O intelecto puro incita o jiva aprisionado a usar seu poder analítico para se libertar das amarradas limitações causadas pelo ego. O Vedanta tem uma abordagem única para o esclarecimento, centrada na renúncia. A renúncia está no cerne do Vedanta. Renúncia significa que é o processo de neti, isto não. Nos guia a renunciar a cada camada do nosso ser, começando do nível mais denso e terminando com o mais sutil, o intelecto. Renunciar significa você ganhar maior. Para ganhar maior, você precisa renunciar menor. Renunciar menor para ganhar maior. Positivo. Renúncia. Algumas vezes nós falamos em renúncia, pessoas ficam, precisamos renunciar. Você vai ganhar maior. A renúncia final. Ao alcançar o intelecto, o Vedanta ensina que a própria ferramenta usada para a renúncia também deve ser abandonada. O intelecto que nos permitiu descartar todas as outras camadas, agora deve ser deixado de lado para que o ser, o Atman, se autorrealize plenamente. O rio correndo em direção do oceano, quando vem para entrar, isso entra no oceano. Perderam a identidade do rio, ganham a identidade do oceano. Mergulham no oceano, perderam a identidade de rio independente, ganham maior infinito, identidade do oceano. Eu sou o oceano, ponte de todas as águas. O intelecto, depois tirando a ignorância, mergulha no ar. Fica o Atman. Agora, considere que mas isso renúncia, autorrealize plenamente. Conclusão. Eu vou concluir como mais um excelente exemplo. Agora nós negamos com o exemplo de sol refletido no espelho. Espelho representa todos os sentidos ou mente, objetivos. Não tem capacidade, não tem emitir a luz própria. Nós negamos. Isto não. Agora nós precisamos afirmação. Autoluminoso. Eu dar mais um exemplo. Dar exemplos que tudo é Vedanta ensina. Eu estou compartilhando. Eu fico inspirado, tenho inspiração para compartilhar. Retomando então o conceito principal, ou utilizar mais o exemplo e finalizar. Imagine que esta sala está completamente escura. Nessa escuridão, não conseguimos perceber os objetos ao nosso redor. Para identificar os itens na sala, cadeira, microfone, banners, loja. Para identificar os itens na sala, primeiro, o que precisamos fazer? Precisamos remover a escuridão. Não é? Perceber.
Quando trazemos, como você vai tirar uma escuridão? Trazer a luz. Quando trazemos a luz, a escuridão desaparece. E os objetos são iluminados pela luz da lâmpada. Claro. Assim, para ver os objetos, precisamos da luz da lâmpada. Ok. Agora, considere que a lâmpada em si é um objeto na sala. Tudo é escuridão. Tem uma pequena lâmpada. Está acendida. Como lâmpada está acendida. Tudo é escuridão, mas só um fogo de lâmpada está acendido. Pergunta é, precisamos de outra luz para ver a lâmpada iluminada? Hã? Precisamos de outra luz para ver a lâmpada iluminada? Para ver os objetos na escuridão, nós precisamos da ajuda de lâmpada. Precisamos de outra luz para ver a lâmpada iluminada? Não, não precisamos. Por quê? Por quê? Nós precisamos da lâmpada acendida para perceber os objetos. Porque sem a ajuda da lâmpada, não pode perceber. Okay. Precisamos de outra luz para ver a lâmpada iluminada? Não, não precisamos. Por quê? Você pergunta, por quê? Importante para abrir. Por quê? A lâmpada é autoluminosa. Revela a si mesmo. Quando a lâmpada é acendida, revela a si mesmo. Ela se revela por si só. Autoluminoso. Isso significa que a lâmpada não precisa de uma fonte externa de luz para ser vista. Ele brilha por sua própria natureza. Ele brilha por sua própria natureza. Essa analogia, agora eu estou afirmando, autoluminoso. Essa analogia, para saber todas as coisas do mundo, esse eu preciso. Para saber o eu não preciso de outra pessoa. Eu conheço e eu existo. Eu conheço. Que eu conheço e eu existo. Eu quero bem-aventurança. Minha natureza tem Sat, Chit, Ananda. Autoluminoso. Essa analogia, eu não preciso de um pensamento para saber eu existo. Sem pensamento eu existo. Essa analogia nos ajuda a compreender o conceito do ser, o Atman, na filosofia Vedanta. Assim, com negação e afirmação, nós chegamos para perceber o Atman. Assim, como a lâmpada é autoluminosa e não precisa de outra luz para ser visível, o Atman é autorrevelador e não precisa de mente ou dos sentidos para ser conhecido. O Atman brilha com sua própria luz, iluminado tudo ao seu redor. Com a ajuda de Atman, tudo brilha. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Upanishad. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Tasya bhasa sarvamidam vibhati. Por causa da luz de Atman, tudo brilha. तार चैतन्य थे सब चैतन्य में ठाकुर Sri Ramakrishna तार चैतन्य थे सब चैतन्य por causa da consciência dele nós somos conscientes. Dele significa ser supremo, o Senhor, Deus. Fala o Buda, Cristo, Rama, Krishna, Kali, Durga, Lakshmi, Saraswati. Sinônimo isso se pode dar. O ser supremo, Brahman, uma palavra de Upanishad. Ser supremo, Brahman. Brihat, autoluminoso, Atman. Isso são palavras de vedânticos. No caminho de devoção, você pode dar o nome de Deus que você gosta. É para associar. Essa analogia nos ajuda a compreender o conceito de ser na filosofia Vedanta. Assim como a lâmpada é autoluminosa e não precisa de outra luz para ser visível,
O Atman é autor revelador e não precisa da mente ou dos sentidos para ser conhecido. O Atman brilha com sua própria luz, iluminando tudo ao seu redor. Usando essa comparação, vemos que, enquanto objetos externos precisam de luz para serem percebidos, a fonte dessa luz é, por sua natureza, visível por si mesma. Da mesma forma, o Atman, sendo a fonte de toda a consciência, é auto-evidente e não requer nenhum outro meio para ser conhecido. O Atman, sendo a fonte de toda a consciência, é auto-evidente e não requer nenhum outro meio para ser conhecido. O Atman é autoluminoso e não precisa de nenhum instrumento para conhecer a si mesmo. Assim como o Sol não precisa de outra luz para brilhar, o Atman, como consciência pura, não precisa de mente ou do intelecto para ser conhecido. Quando negamos as 5 camadas, o que resta? Isso nós começamos com este. Quem conhece o Atman, né? O que resta é Atman puro e autoconsciente. Quando negamos as 5 camadas, o que resta é o Atman puro e autoconsciente. O verso 27 é Atma vabhasayatyeko buddhyani indriyanyapi deepo gatadivatsvatma jadaisthirnavabhasyate Atma vabhasayatyeko buddhyadhinindriyanyapi deepo gatadivatsvatma jadaisthirnavabhasyate. A mente, os órgãos dos sentidos e outros são iluminados apenas pelo Atman. Assim como um jarro ou um pote é iluminado por uma lâmpada. No entanto, esses objetos materiais não podem iluminar a si mesmos. Okay? Esse é o verso. A análise do exemplo de lâmpada iluminando o jarro ou pote será abordada na próxima aula. Né? Com o exemplo de pote e o jarro, vamos refletir na outra maneira. Né? Abordada na próxima aula. Com esse eu termino. Possam o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvayagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.